Oi, gente, vamos retornar aqui que a gente estava conversando com a Angelina e vamos continuar ao assunto, amiga. Então, escutando a Angelina, eu fiz uma reflexão seguinte, que não importa tanto a intensidade, o fervor da nossa oração a Deus, né? E sim a verdade em nossos corações, porque é isso que ele conhece e é isso que ele administra. Então, eu estava falando aí com vocês que ele não só une pessoas, mas sim propósitos. Então, através do momento que você estava vivendo, através da Joyce, você foi Isso. apresentada a Adriele e aí o que aconteceu? Conta pra gente. E aí eu mergulhei em tudo que ela estava passando, né? Na verdade, assim, a Adriele, ela deu as ferramentas para a gente ir atrás, né? Não só assim, não era só questão de relacionamento com o marido, com os filhos, era nosso relacionamento com Deus, né? Era a gente se conhecer, entender muitas coisas assim, que coisas vinham da nossa infância, que o jeito do nosso marido, muita coisa era coisa lá de trás da infância dele, que cada um teve a sua criação, então os conflitos existem por conta disso, né? Por conta de diferenças. Enfim, então assim, eu conheci mulheres que estavam com N dificuldades, eu acho que você também está com pessoas que estão passando por dificuldade, te fortalece de certa forma, né? Você não fica se sentindo um peixinho no aquário, né? E a gente tinha muito essa troca. Sim. E aí, Adriele, a gente fazia muita oração, lia a palavra, a gente começou a ler livros. Livros, Eu fazia não clube do tinha, livro. eu não tinha hábito de leitura de livros, nem da palavra, né? Hoje, por conta de toda essa caminhada, eu não consigo passar um dia sem ter contato com a Bíblia, de forma alguma. Então, assim, nesse processo todo, a Adri fez bastante diferença. E na época também eu não posso deixar de falar, o Padre Eduardo iniciou o terço diariamente, que De tem sete até horas. hoje, de sete Sim. horas. E na época, eu em casa, com criança e tudo, eu comecei a fazer também. E era assim, era aqui, ó, no terço, e isso me fortaleceu muito. Eu nem tinha terço, para você ter noção. E o quanto ele é poderoso. E aí eu fui enxergando o quanto eu era a tal da católica de De IBGE. IBGE. Para você ter noção, eu não tinha nem primeira Eucaristia. Então, assim, eu fui começando a sentir fome, sabe? Durante esse período crítico da pandemia. E aí, isso foi 2020. Foi. Foi a primeira onda. 3 meses, lojas fechadas, aquele caos. Depois voltou tudo. Também, assim, todo mundo com medo, Insegurança. insegurança, e volta, não volta. Feridas abertas, Muito, porque muito. a gente teve que aprender a viver no virtual. Foi muito difícil. E eu sempre fui muito presencial, muito. Sempre gostei de abraçar, de contato, né? E aí, quando foi. No mesmo ano, a gente começou a fazer um grupo de oração online, eu com as minhas amigas. Você vê, a Adriele colocou a semente e isso Floresceu. floresceu, entendeu? Então, o meu grupo de amigas, que inclusive a Joyce também estava junto, a gente tinha esse grupo de oração. E a gente se falava muito, porque uma amiga nossa tinha perdido o irmão e ninguém ficou sabendo, entendeu? E eu falei assim, gente, então a gente vai fazer toda semana um encontro pra gente orar e saber como que tá uma vida da outra, né? Dividir os problemas também. E a gente começou a fazer isso em 2020. E aí, graças a Deus, assim, do nosso ciclo até então, quem pegou Covid tinha passado tranquilamente. Em 2021, a Neble, que estava fazendo parte desse grupo, que, assim, minha melhor amiga, minha irmã de alma, uma pessoa que eu conversava todos os dias, pegou Covid. E aí eu falei, meu Deus, né? Grávida, né, amiga? Ela estava grávida, ela já tinha um filho com síndrome de Down. Na época, o filho dela tinha 8 anos. E ela tinha muito receio de engravidar de novo. Enfim, engravidou na pandemia. E contraiu o Covid. E aí a gente ficou naquela, fazendo oração. Campanha de Aí que a gente oração. se uniu mesmo, sabe? E aí eu te falo assim, que eu tive meu encontro mesmo com Deus nesse período da Neble. Que ela passou 40 dias internada. E nesse período foi eu digo que foi o meu calvário pessoal.
Eu lembro, assim, nitidamente, um dia que ela tava assim, acho que foi o dia que ela teve o parto, que a neném dela nasceu com 26 semanas. E aí eu falei assim, hoje é tudo ou nada. Se ela sobreviver à cesárea, ela vai recuperar, né? E aí, mas o risco era muito grande, que ela já Sim. estava muito fragilizada. E eu lembro que eu fui pro meu quarto, eu orei tanto, eu orei tanto. Eu deitei, sabe posição fetal? E eu me senti totalmente no colo de Deus. Eu me senti, sabe? Veio aquela lembrança de colo de mãe quando você é um bebê. Eu não sei explicar, gente, porque foi assim, foi um sentimento naquele momento. Eu me senti absolutamente no colo de Deus. De acolhimento e pertencimento. Totalmente, totalmente. Na posição de filha. E aí eu falei, hoje eu sei o que é Deus, hoje eu sei o que é ter intimidade. Enfim, eu sei que ela veio a falecer, demorou o quê? Eu acho que nem 15 dias depois do parto. E aí foi aquela loucura. Eu sofri muito, só que eu passei numa dignidade, sofrimento, que ninguém conseguia explicar. Que no nosso grupo de amigas, as meninas falavam assim, nossa, mas você era a mais próxima. Teve amiga minha que se revoltou, sabe? Ah, por que que deu? Eu falei assim, gente, quem somos nós para questionar os propósitos de Deus? Eu sofri muito, mas com o passar do tempo, porque na hora da dor é difícil, é só, né? Mas eu me permiti só sofrer. Em nenhum momento eu tive vontade, assim, de perguntar o porquê, né? Então, esse fato com a minha amiga também foi algo, foi um crescimento muito forte. Foi uma proximidade muito grande minha com Deus. Foi um momento de muita intimidade com Deus. E, tanto assim, por conta disso, né, do falecimento dela, esse mesmo grupo de amigas nosso, a gente se reuniu e logo quando completou um mês, a gente já criou o projeto Neville Menezes, que é o quê? Transformar a dor em amor. Amor. Incrível. E que está até hoje, é um projeto mensal, né? Todo dia 30, que foi o dia que ela faleceu. Ela faleceu dia 30 de abril de 2021. E desde então, todo dia 30, há distribuição de cestas básicas. Já até saiu de cestas básicas. Aliás, não saiu, ampliou. Incrementou. Né? Ampliou. Lá em Goiânia distribui lençol, distribui tudo que você imaginar, roupa, calçado, Agasalho. E aqui em brinquedos. Palmas também tem, né, amiga? Tem, Goiânia aqui e em Palmas também tem. Inclusive, se alguém puder ajudar, tiver interesse, o Instagram é @projeto Neville Menezes. E tá aí, entendeu? Então, assim, dá para explicar os propósitos de Deus? Não dá, né? A gente só sente. Eu falo que é igual a presença de Deus. Eu não consigo verbalizar, Sim. né? A gente, é um sentimento. E o que aí eu até voltando para a parte das empresas, eu comecei a trazer isso para o meu dia a dia. Porque é igual eu falei para a Adri, não tem como desvincular Deus. Ah, aqui é Deus, aqui eu vou para a igreja. Não, agora é meu trabalho, agora é meu casamento. Não tem. Maternidade. Se ele não tiver inserido em todas as áreas, essa é a verdadeira prosperidade, né? E ele não é um sentimento, uma ideia. Ele é uma pessoa. Sim. Ele é uma pessoa que está ali disponível para o momento que a gente quiser. Desde que a gente peça, né? Desde E que a permita. gente peça. Conhecendo um pouquinho da palavra lá em Josué, ele diz para que sejamos fortes e corajosos, né? Mas a palavra também diz que a nossa força vem do Isso. Senhor. Mas vem quando a gente se permite, Sim. né? Então, vendo assim seu processo de transformação, de intimidade com o Senhor, mesmo que lá no início suas primeiras orações tenham sido pequenas, Uhum. Sim. digamos assim, Sim. olha o tamanho da transformação, né? Gigante. E ele também disse que não seria fácil, né? Não. Porque olha aí, No mundo é tem essas forjado opções, né? mesmo num fogo bem intenso. Eu vejo muito assim que essa fase que a Angelina passou, que foi da pandemia, né? Eu lembro dela comentar sobre os medos, né? Porque as lojas estavam fechadas e aí a loja fechada não tinha financeiro. E eu lembro que a gente conversava muito, porque nos grupos, né, que eram online,
a gente compartilhava, todas as meninas compartilhavam. Então, tinha menina de Minas, tinha as meninas de Goiânia, tinha as meninas do Piauí, e todas elas estavam ali compartilhando algo que estava acontecendo na vida dela. E aí, é como a Angelina falou, isso fortalece, né, amiga? Isso traz, porque às vezes você vê que uma tá ali, olha, mas eu orei, tá dando certo, e aí a gente acaba indo para o mesmo caminho, né? Pelo mesmo caminho que elas foram. Eu vejo que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu lembro que essa fé que você tinha, que no fundo você foi criando uma certeza que você estava indo no caminho certo, que você estou me aproximando de Jesus, é esse o caminho. Sim. Eu creio muito que foi direção dessa fé que foi criada por você estar ouvindo, porque a gente fazia encontros diários. Era. A gente fazia encontros diários sobre relacionamento conjugal, a gente fazia devocional, a gente fazia oração, né? A gente fez um desafio, 30 dias de oração pelo marido, lembra? Sim, sim. Eu falo com que todo certeza. mundo chegou lá para orar pelos maridos, quando chegou lá a gente orou muito mais por nós mesmas, né? Com certeza. Não que a gente precise mais ou precise menos, ou que eles precisem mais, que precisem menos, mas que quando você entra nesse mergulho mesmo da oração, traz realmente uma paz, uma tranquilidade tão grande em nosso ser, que assim a gente se torna mesmo dependente de Deus. Então tem coisas que a gente já não faz mais com a força do nosso braço, com a Sim. força da nossa vontade, do jeito que a gente quer. A gente tem Deus como nosso amigo e a gente passa a contar com Deus para nos ajudar nas dificuldades que a gente está passando nesse momento. Então eu vejo que muito foi isso também, né, amiga? Essa direção que foi sendo Totalmente. dada, assim, que Deus foi trazendo para você neste momento. Não, totalmente. E assim, hoje em dia, e já tem um tempo, né? Eu falo, Deus, ó, tô com esse problema aí. O Senhor resolve. Me ajuda. E tchau, entendeu? Porque assim, não adianta também você querer entregar alguma situação e ficar. E aí? E aí, será que vai dar certo? Será? Então, assim, se você entregou para ele, que dúvida tem que existir? Sabe aquele negócio assim, eu já tentei de tudo, agora eu vou entregar para Deus. Não teria que ser o Ao contrário? contrário. Eu vou entregar para Deus. Se ele não resolver, quem mais resolve? Entendeu? Então, acho que foi bem por aí. E se tornou uma sede. Se tornou uma sede. Tanto que em 2021, voltando só para fechar o assunto da Neville, é tão louco que em 2020, como tinha tido a pandemia e tudo, e a gente estava nessa vibe de oração, meu último presente para ela de aniversário, que foi no ano anterior do que ela faleceu, foi uma Bíblia. E ela teve, né, antes da Páscoa definitiva dela, ela teve esse encontro com a palavra, né? E Deus fez eu ser esse canal. Sim. Eu vejo Daqui isso. eu estou observando o quanto nós fomos, na verdade, abençoadas. Porque Sim. nós passamos por um dos momentos mais críticos compartilhados com a humanidade, que foi uma pandemia na nossa vida, e nós tivemos a oportunidade de termos esse encontro com Deus. Sim. E a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco.